Temos uma grande vitória. Aleluia! Tem alguém feliz na casa, sim ou não? É bom saber que nós não estamos sozinhos, não é? O Senhor sempre levanta um homem e uma mulher para poder nos apoiar, e nesse momento tão difícil que os nossos pastores estão passando, muitos mentores ele tem. E o pastor Satílio é um desses mentores que tem abraçado a causa dos nossos pastores e nos abençoado também. Então nós estamos muito agradecidos. Quero te convidar a estar em pé. Nós ainda temos um bom tempo para isso, mas eu quero trazer uma ministração dentro do que nós aprendemos, que recebemos do Senhor para essa semana. Se você quiser depois, você vai poder assistir esse vídeo do pastor Satílio, fazer as suas anotações, você pode ficar bem à vontade. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6. E hoje nós queremos tratar um assunto tão importante para nós, igreja, para vivermos esse tempo que nós estamos vivendo. E nós queremos falar sobre unidade. É o momento em que mais precisamos nos unir. Nesses 22 anos de ministério em Londres, já passamos por tantas adversidades, mas o Senhor tem nos sustentado, porque a palavra do Senhor diz que as portas da igreja, elas não vão ser fechadas por mais que Satanás e seus exércitos se levantem contra nós. Então nós estamos crendo que quem sustenta a igreja é o Senhor. Conversando com o pastor Adilson essa semana, algumas semanas, e nós falando que nós queremos reunir os líderes para poder termos um tempo juntos, para podermos falar um pouquinho disso. Então hoje, com toda a igreja, nós já vamos aprender um pouco a respeito da palavra, de como podemos nos unir nesse momento que nós estamos passando, com a ausência dos nossos pastores, e fazer com que o reino de Deus continue fluindo, crescendo, porque a catedral continua em franco crescimento. Ontem, PG Pastoral do Sul esteve na igreja de Peterborough, aonde Deus salvou, aonde Deus está batizando com o Espírito Santo. A igreja estava superlotada. O Senhor tem sustentado a causa que não é nossa, mas é dele. Então é tão importante quando nós recebemos instrução e colocamos em prática. Você abriu comigo Efésios capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6, a Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por trazer os seus filhos de perto e de longe, Senhor, para juntos podermos oferecer a Ti um culto de louvor, de adoração, de gratidão, de rendição aos Seus pés. A Tua palavra está sendo ministrada, Senhor. Que esta palavra possa fluir no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós. Aqui o Senhor tem total liberdade. O Senhor pode libertar, curar, salvar. O Senhor pode trazer a unidade perfeita no meio da sua igreja. Por isso pedimos, Espírito Santo, que essa palavra flua no coração dos meus irmãos, assim como fluiu no meu coração, assim como o meu coração está queimando pelo poder da tua palavra. Que o meu irmão, que a minha irmã, que o adolescente, o jovem e toda a igreja seja tocada pelo poder da tua palavra. Por isso nós oramos no nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu estou de coração aberto para receber a palavra de Deus. Pergunta para ele: e você, como está seu coração aí? Aberto? Podeis tomar os assentos, please. O tema dessa mensagem é unidos em um só corpo, chamados em uma só esperança. Você pode repetir após mim, por gentileza? Unidos em um só corpo. Dá para melhorar? Unidos em um só corpo, chamados
em uma só esperança. O que nos mantém em pé e o que nos mantém firmados, é a esperança, né? A esperança ativadas no nosso coração. Falar um pouquinho da história da igreja, e eu digo da igreja primitiva, da igreja modelo, da igreja exemplo, a igreja a qual nós acompanhamos através dos escritos da palavra do Senhor, que tem nos ajudado, porque nós entendemos que a igreja, ela não começou em estruturas humanas, mas sim pelo sopro do céu, através do sacrifício salvífico de Jesus na cruz. E também, depois disso, no Pentecoste, as pessoas de diferentes nações ouviram a mesma mensagem e foram unidas pelo Espírito Santo. A igreja primitiva enfrentou perseguições, escassez, diferenças culturais, mas elas venceram e continuaram unidos, compartilhando o amor. Você pode repetir após mim? Mas venceram e continuaram unidos, compartilhando o amor. O amor é o elo que mantém a igreja em unidade. E nós recebemos isso do nosso Senhor, porque Ele nos amou, a ponto de entregar a sua própria vida para morrer por mim, pecador, por nós, pecadores. E na cruz, nós fomos redimidos. O Senhor, Ele pagou um alto preço por mim, por você. Tem alguém feliz pelo preço que Ele pagou por você aí, sim ou não? Tem uma expressão de gratidão no seu coração hoje aí? Aleluia! Eles não tinham tudo, mas eles tinham uns aos outros, e isso para eles bastava. E o céu se manifestava na terra. Através da igreja primitiva, quantos milagres aconteceram, quantas transformações houve, quantas vidas foram alcançadas, tudo porque eles estavam unidos, lutando por uma só causa. A força da igreja primitiva não estava em números de membros, mas no nível de comunhão, e eles se tornaram fortes e relevantes para aquela época, e fizeram toda a diferença. E hoje, nós aqui em Londres, na Catedral Internacional, unidos no Senhor, nós também estamos construindo história e deixando um legado. Quantas pessoas que entraram por essas portas, tristes, cabisbaixos, desesperançosos, deixando até mesmo de desejar a vida, mas após entrarem na casa do Senhor, receberem uma palavra, uma instrução, um abraço, não é? Voltaram para casa com nova perspectiva de vida, com novos sonhos para poder conquistar no Senhor, porque aqui nós cremos que o Espírito Santo tem liberdade para poder cuidar das pessoas. E isso é maravilhoso, porque nós não podemos fazer nada sozinho, mas juntos nós podemos fazer a diferença. Você está comigo, sim ou não? Primeiro princípio que eu quero aplicar com vocês, dentro desse texto que está em apreciação para esta manhã, é que unidade é a identidade do corpo de Cristo. Você pode repetir após mim? Unidade é a identidade do corpo de Cristo. Então, se nós estamos unidos, nós estamos demonstrando que temos uma identidade. E essa identidade é do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 2, a Bíblia diz: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. No reino de Deus não se trata de maior, de menor. Agora, o que define no reino de Deus é aquele que é fiel ao chamado. Repita após mim: o que define no reino de Deus é aquele que permanece fiel ao chamado. Todos nós temos um chamado. O chamado não é para o pastor, para o líder em treinamento, para o lar hospedeiro apenas. O chamado é para todos nós. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito e todos nós temos um destino. Agora, para isso eu preciso me colocar à disposição do reino de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Todos nós temos o nosso chamado.
E dentro do nosso chamado, o Senhor quer nos usar poderosamente. Coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado e diga: o seu chamado foi colocado no seu coração por Deus. Diga para ele, coloque em prática. Tem muitas pessoas que têm o chamado de evangelizar na rua. Outros têm o chamado para poder visitar hospitais. Cada um tem o seu chamado. E nós vemos o Senhor cuidando das pessoas, usando as pessoas. Porque quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entende que nasceu para ser um discípulo. Hoje nós ouvimos as crianças, e as crianças estavam dando testemunho de que os pais ensinam o menino, a menina, no caminho e que deve andar. Isso é um chamado maravilhoso. Está construindo história, fazendo memória na mente das crianças, falando do reino de Deus, anunciando a palavra do Senhor. Então todos nós, em unidade, podemos fazer a diferença no reino de Deus. É tão importante entendermos isso, porque quando nós cumprimos o nosso chamado, o nosso propósito, nada pode nos distrair, nada pode nos afastar. Agora, uma coisa maravilhosa é que nós precisamos entender que há um tempo determinado por Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos no tempo de chamado, nós estamos no tempo de preparação e no tempo de executar o nosso chamado. Nós precisamos entender isso, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja, que servem ao Senhor há 5, 10, 20 anos e continuam esperando, continuam querendo se alimentar do leitinho, mas chega um tempo em que nós deixamos de ser menino espiritual e passamos a ser adultos dentro do reino de Deus para colocarmos em prática aquilo que recebemos. Hoje o Senhor quer ativar em mim e em você, para que possamos nos posicionarmos. Qual é a minha parte, Senhor? E eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu quero fazer a diferença na Inglaterra, em Londres ou aonde eu estiver. Talvez você que está online hoje, acompanhando, você não pôde vir presencialmente, eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração, para que você também seja despertado a entender que nós estamos vivendo um momento maravilhoso de crescimento, de expansão do reino, e que oxalá hoje você também possa dizer ao Espírito Santo: eu estou aqui, usa-me conforme o seu querer e a sua vontade. A igreja primitiva muito nos ensina, porque eles se posicionaram. A Bíblia diz que eles não tinham nada para si próprio. Tudo que eles tinham em comum. E a Bíblia diz que eles estavam em comunhão, no partir do pão, nas orações, em todo o tempo, eles estavam juntos. Nós hoje precisamos, muito mais do que nunca, nos posicionarmos em união, para podermos alcançar tudo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Eu pergunto, tem alguém desejoso de receber algo novo de Deus? O Senhor sempre nos renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia? É porque cada dia Ele tem algo novo para fazer na minha vida e na sua vida. Deus não muda, nós é que mudamos. E é tão importante que nós podemos mudar, não é? Crescer, avançar, conquistar coisas novas da parte do Senhor, porque é tudo que Ele tem para revelar e dispensar, liberar sobre as nossas vidas. Em Atos 2, 42 a 47, nós vemos uma comunidade, que é a comunidade da igreja primitiva. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A Bíblia diz que eles vendiam os seus bens e repartiam com as pessoas que estavam passando por necessidade. Em cada dia o Senhor acrescentava o que tinha que ser salvo, todo dia. E é tão importante porque nós vemos o Senhor fazendo isso entre nós também. Precisamos observar que cada membro do corpo de Cristo tem o seu valor. Você pode repetir após mim? Cada membro do corpo de Cristo tem o seu valor, independente da função que ele exerce, independente do título, independente do tempo de cristão. Todos fazem parte do mesmo corpo. Quando cada parte faz a sua parte, o corpo cresce com saúde.
Dá para entender isso? Quando cada parte faz a sua parte, repita após mim. Quando cada parte faz a sua parte, o corpo cresce com saúde. Quando a gente entende isso, nós nos disponibilizamos ao Senhor para fazer algo em prol do seu reino. Na igreja de Cristo ninguém é completo sozinho, um completa o outro. Juntos nós somos perfeitos nele, porque os dons, os talentos que nós recebemos do Senhor não é para nós, mas é para compartilhar com o próximo. Quando a gente tem isso claro, a gente amanhece o dia já pedindo ao Espírito aonde eu posso lançar uma palavra, aonde eu posso fazer algo. Na mentoria dessa semana nós estávamos trabalhando com os discípulos e ensinando a respeito de cuidar do próximo, de ajudar o vizinho, de fazer alguma coisa. E no outro dia eu recebi uma mensagem de um dos nossos irmãos expressando uma necessidade. Aí o Espírito Santo já ministrou no meu coração: chegou a hora de vocês colocar em prática o que aprenderam ontem. E eu já comuniquei todos eles: olha, nós falamos sobre isso, e olha o que chegou para mim hoje, de manhã, quando eu abri o telefone, minha primeira mensagem. E o meu coração ficou feliz de poder fazer alguma coisa, porque a gente sabe que quando chega uma necessidade é porque o Espírito Santo está me dando a oportunidade de eu poder demonstrar a generosidade que está dentro de mim, para poder colocar em prática. Então tudo que o Espírito Santo colocar diante de você, entenda, foi Ele trabalhando para que você comece a colocar em prática aquilo que está dentro de você. Aquilo que você recebeu de alguma forma, de alguma pessoa, ou do próprio Deus, que você possa colocar em prática. Que a nossa igreja seja reconhecida na cidade como uma igreja missionária, como uma igreja que envia missionários, que cuida dos missionários, e também uma igreja que tem um povo generoso. Você recebe isso? Diga glória a Deus comigo aí. O segundo princípio: a unidade nasce do Espírito e não da conveniência. Quando nós entendemos que é o Espírito Santo que traz a unidade para a igreja, para nós. Veja o que a Bíblia diz em Colossenses 3,14. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo, que é o vínculo perfeito. O amor é o que nos mantém unidos. E é mais forte do que qualquer talento, qualquer dom, tudo que nós possamos receber. O amor prevalece. É mais importante do que qualquer posição. Sem amor, somos apenas religiosos. Não somos família. Vocês ouviram o pastor Satírio falando a respeito de família? Porque o reino de Deus é feito de família. Quando nós fazemos convite, anunciamos a palavra do Senhor, dando a oportunidade para as pessoas terem um encontro com Jesus, nós não levantamos a placa da igreja, nós não levantamos religiosidade, nós levantamos relacionamento com Jesus. Isso faz parte de ser uma família. Sem amor, nada se vence. O amor prevalece para sempre. Amar não é um sentimento, mas amar é uma decisão. Eu decido amar. E quando eu decido amar, colocar em prática aquilo que eu recebi do Senhor, compartilhar com as pessoas à minha volta, o nome de Cristo é glorificado através da minha atitude. Quem está em Cristo se veste de amor todos os dias, para poder compartilhar com as pessoas à volta. Porque no reino não há unidade sem amor, e não há maturidade sem ele. Revestir-se do amor é viver no centro da vontade de Deus. Repita após mim: revestir-se do amor é viver no centro da vontade de Deus. Tem alguém aqui decidido viver no centro da vontade de Deus, sim ou não? Em Atos 4,32 a Bíblia diz: a multidão dos que creram eram um só coração, uma só alma. Ninguém dizia coisa alguma era sua, mas em tudo repartiam. Não era socialismo, mas eram guiados pelo Espírito Santo a cuidar um do outro. Você recebe isso aí? O que nos une não são preferências pessoais, mas é o próprio Espírito Santo que faz esse elo entre nós. Onde Ele reina, há perdão. Se você recebe, diz amém. Onde Ele reina, a reconciliação. Se você recebe, diz amém. Onde Ele reina, a generosidade nos nossos corações. Amém? O Espírito, Ele não apenas distribui talentos e dons entre nós,
mas Ele também restaura corações feridos. E quantas vezes nós encontramos pessoas que estão com o coração ferido, e tem vários motivos, como foi o hino que a diva cantou nesta manhã. Pessoas que conhecem o Senhor, ouvem a palavra, mas mesmo assim os seus corações estão feridos, adoecidos. Pessoas que não precisam apenas vir na igreja, mas que precisam receber um abraço curador, uma palavra que cura, e nós somos essas pessoas responsáveis por poder fazer com que o reino de Deus chegue na vida deles, para que a cura, o milagre, o toque do Espírito Santo aconteça na vida deles. Nós precisamos nos colocar à disposição e dizer: Senhor, usa-me, para que a gente possa restaurar as pessoas que estão com os corações feridos, amém? O terceiro princípio que nós aprendemos dentro desse texto é que a unidade é nosso maior testemunho ao mundo. O nosso testemunho de que damos ao mundo através da nossa unidade. E é tão interessante falar sobre unidade, porque muitas vezes nós rodamos os campos, os ministérios, e eles sempre falam a mesma coisa, principalmente dos pastores que lá vão, que passam por lá, né? E o PG pastoral, eles dizem: como que pode? Vocês falam as mesmas coisas, vocês são parecidos, como que pode isso? O que acontece dentro da catedral? Mas não é a catedral, é o Espírito Santo que nos envolve e que nos une para podermos ser parecidos uns com os outros. Então, tudo que você ministrar, você vai ver que o seu irmão, a sua irmã, ministra da mesma forma, fala as mesmas coisas, porque nós estamos ligados através do Espírito Santo, e esse elo, Satanás não pode quebrar. Por isso, entre nós não haverá divisão, entre nós não haverá confusão, porque nós estamos ligados no Espírito. Nós não vamos nos reunir para falar do líder, do pastor, ou falar de outras pessoas. Nós vamos nos reunir para falar do reino de Deus, e que Ele é bom, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Unidos, esse é o nosso maior testemunho para as pessoas lá fora. João, capítulo 17, o versículo 21, a Bíblia diz: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu estou em Ti, mas eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. A nossa unidade testemunha ao mundo sobre a grandeza do ministério de Jesus. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos se posicionar como tal. As pessoas vão vir compartilhar algo, eu não vou dizer: puxa, que difícil, né? Não, eu tenho a solução para você. Como assim? Eu tenho Jesus. O homem não pode, o prefeito, o governador, o rei não pode, mas Jesus pode. Ele fez na minha vida, e você pode compartilhar um testemunho pessoal, como ouvimos aqui na ministração do Davidson na quinta-feira. Quantas coisas lindas Deus fez no casamento dele, nas finanças, tudo porque ele teve uma atitude, uma decisão. Ele semeou e confiou, e Deus cuidou dele. Um testemunho. Não são méritos, mas é a graça do Senhor Jesus. Essa foi a oração mais linda de Jesus. Jesus estava falando sobre o elo, sobre a ligação entre Ele e o Pai. E Jesus, mesmo sendo Deus, quando viveu aqui, Ele não descia para fazer milagres, para libertar pessoas, antes de passar um tempo com o Pai, para se relacionar com o Pai. Então, quando nós nos relacionamos com o Pai, nós temos direção para as pessoas que estão à nossa volta. A unidade será o som do próximo avivamento. Você recebe e diz amém. Nós queremos uma igreja avivada, mas para isso precisamos estar unidos. Hoje o Espírito Santo vai trazer uma direção para o seu coração, porque você já era unido, hoje você vai ficar um pouco mais forte, unido com o seu irmão, com a igreja do Senhor, para vencermos juntos. Quando o povo de Deus se unir de verdade, o céu vai se rasgar e a glória vai descer. E isso pode ser uma experiência, como o pastor Satírio disse, como coletivo ou como pessoal, na sua casa, na sua família. Os dons do Senhor vai vir sobre você. Você vai ser cheio do Espírito Santo para viver o novo que Ele tem para a sua vida. A unidade é o palco de Deus para manifestar o seu poder. A unidade é muito importante. Quando nós valorizamos a unidade, nós conquistamos as bênçãos do Senhor. E a unidade não é apenas
dentro da comunidade, dentro da nossa igreja, mas também dentro das casas, da família, a unidade, buscar a unidade. Num PG, recentemente nós tivemos um testemunho de uma irmã que estava falando que ela já era convertida há muitos anos e que o seu marido era recém-convertido, tinha se batizado há pouco tempo, e ela estava com dor de cabeça por 2 dias. Ela se medicou, a dor de cabeça não foi embora. Ela orou, a dor de cabeça não foi embora. Mas quando eles saíram do culto, estavam indo para casa, ela pediu para que o marido parasse o carro e orasse por ela. Ela decidiu honrar a autoridade de Deus que estava sobre o marido. E quando ela entendeu aquilo, ela pediu para que ele orasse, numa oração rápida. Ele orou e o milagre desceu instantaneamente sobre a vida dela e ela foi curada. Poder da unidade. Uma família unida, e o milagre aconteceu. Não é o tempo de cristão, mas é reconhecer a autoridade. O marido é o sacerdote do lar, ele tem autoridade. A mulher tem as suas autoridades dentro de casa também, e tem a bênção da submissão debaixo da bênção do Senhor. O marido não tem autoritarismo, ele tem autoridade, e quando ele sabe diferenciar, ele coloca o nome do Senhor à frente, e o milagre acontece. Eu estava testificando essa manhã e dizendo para um casal nosso: experimente uma experiência dessa, e você também vai poder dar o seu testemunho, que a bênção do Senhor chegou sobre a sua vida. E ela dizendo: como eu demorei tanto tempo para reconhecer a autoridade de Deus na vida do meu marido. Então, quando nós entendemos que aonde há unidade, há credibilidade. Onde há divisão, o mundo se distancia para cada mais longe. O mundo não acredita num povo desunido. Agora, se nós mantermos esse elo da unidade, nós faremos diferença aí fora e propagaremos o reino de Deus. Deus está nos chamando para que esse Espírito nos envolva na mesma visão, no mesmo clamor, para que tudo que falarmos seja em concordância com a palavra de Deus. Porque quando formos o mundo vai saber quem Ele é. Se nós, igreja, nos posicionarmos, o mundo lá fora vai reconhecer o poder de Cristo. E nós precisamos fazer assim. Em Atos capítulo 6, um problema surgiu na igreja primitiva. E isso estava acontecendo entre os judeus, entre os gregos. Mas em vez de divisão, a igreja reconheceu com sabedoria, levantando líderes cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas. Vocês lembram dessa experiência? As viúvas estavam com problema e precisavam se organizar. A igreja estava crescendo, a cada dia um problema novo, mas o Senhor não perde o controle está nas mãos do nosso Deus, amém? Então o Senhor sempre vai trazer sabedoria para os líderes, para que pudesse fazer as diferenças, e eles fizeram. O resultado, a palavra do Senhor crescia e muitos se convertiam ao Senhor. Unidade não é ausência de diferença. Sempre vai haver pessoas diferentes entre nós. Porém, a decisão de caminhar juntos é que faz a diferença. Apesar de ser diferente, nós caminharemos juntos, debaixo da mesma visão, da mesma palavra, da mesma instrução, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Os conflitos vão existir, seja na casa, na família, nos pequenos grupos, mas a forma como nós lidamos com os conflitos mostra ao mundo se Cristo realmente vive entre nós. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você vai pedir instrução e o Senhor vai ajudar você a resolver os conflitos que surgir. A unidade é o nosso maior evangelismo. Muito mais do que palavras, as nossas atitudes, a nossa vida é um livro aberto para que o mundo possa ver Jesus em mim. Ontem, quando nós estávamos honrando um dos nossos pastores, o que o pastor Eduardo estava fazendo, ele estava dizendo: nós vemos Jesus através da sua vida. Durante todo o tempo que o senhor esteve aqui, nós vimos o amor de Deus na sua vida. Então é maravilhoso quando nós temos essa identidade, que as pessoas olhando para mim, olhando para você, conversando comigo, conversando com você, através da nossa conversa, eles possam reconhecer: é um homem diferente, é uma mulher diferente, tem um brilho diferente, tem uma palavra diferente, porque nós só damos aquilo que recebemos, e nós geramos a espécie. As pessoas que andam à sua volta, eles vão ser parecidos com você.
Os seus filhos, tanto naturais como espirituais, serão parecidos com você, porque eles vão ouvir coisas boas e abençoadoras da sua vida. Eles vão replicar isso também na vida das pessoas à volta deles. A unidade da igreja é a linguagem que o mundo entende como um sinal de que Deus está entre nós. Por quê? Lares são transformados, milagres acontecem. Isso não é comum acontecer lá fora. Deus pode fazer em qualquer lugar, mas aqui Ele se manifesta. Porque Deus se manifesta onde Ele é honrado, onde Ele é celebrado, onde Ele é adorado. E nós nos reunimos aqui com uma única intenção: adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, agradecer ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que nós dependemos dEle o tempo todo. Então é aqui que Ele tem liberdade para se manifestar. Amados, ao olhar para a igreja primitiva e compartilhar com você o que já compartilhamos, nós vemos que a chave do crescimento e da glória era unidade. A igreja primitiva muito nos ensina a respeito da unidade. E não era uma unidade de pessoas, volume de pessoas apenas, mas era no espírito e no amor entre os irmãos, a ponto de um ajudar, aconselhar. E a Bíblia nos ensina em Tiago que quando nós temos os nossos problemas, os nossos deslizes, os nossos erros, os nossos desacertos, os nossos pecados, nós precisamos procurar os irmãos para poder conversar, pedir oração. Ora por mim. Não é para expor os teus erros e defeitos, nada disso, mas é para que você tenha uma pessoa de confiança sua, que possa orar com você, liberar uma palavra para te ajudar a vencer aquela tempestade que você está passando. Hoje, Deus nos deu um lugar que é a nossa casa, a nossa igreja, e eu amo a minha igreja, para podermos participar. Catedral Internacional, uma casa onde vidas são restauradas, onde vidas são transformadas, onde Deus tem trazido dons, ativado pessoas, ativado ministério, restaurado família, enviado pessoas para poder cumprir o propósito. Aqui não somos apenas congregantes, não é? Mas nós somos uma família. Repita após mim: aqui não somos apenas congregantes, mas nós somos uma família, somos um corpo, amém? Somos um povo com uma só esperança, estamos unidos nisso. Na catedral nós não nos reunimos apenas para conversar, trocar informação, mas nós nos reunimos para abençoar uns aos outros. Catedral, lugar para pertencer. E é tão bom quando as pessoas vêm nos visitar e que se sentem bem nessa casa, porque isso aconteceu com a minha vida, aconteceu com a vida de tantos outros aqui, porque Deus trouxe os nossos pastores para poder cuidar de nós aqui nesta nação. E isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque tinha pessoas orando e porque tinha um propósito de Deus. Tem alguém feliz porque tem um lugar para poder congregar e servir ao Senhor? Você pode celebrar a Deus aí por isso? Aleluia! Se vai aplaudir, é para Jesus? Faz mais forte. Nessa manhã eu quero desafiar você, para que você também seja um guardião da unidade. Um guardião, um defensor. Sabe, um construtor de pontes. A ponte conecta as pessoas uns aos outros e todos a Cristo. Isso é ponte. É você poder conectar as pessoas. Nós não somos muro para limitar. Não. Nós aprendemos que nós somos facilitadores do Evangelho. Repita após mim: facilitadores do Evangelho. Vocês lembram dos discípulos? As pessoas vinham clamando, eles diziam: pare com esse grito, o mestre está ocupado. Eram discípulos. As crianças queriam chegar próximo de Jesus, e Jesus, desejoso de abraçar as crianças, eles queriam limitar as crianças. Não, nós não fomos chamados para sermos limitadores, mas nós fomos chamados para sermos ponte, para conectar as pessoas ao Senhor. Quando nós entendemos dessa forma, tudo fica mais fácil. O seu ministério não é um peso, o seu ministério é um privilégio, ser escolhido e chamado por Deus. Usa isso com liberdade, aproxime-se das pessoas para levar Jesus. Nós precisamos ser um servo que ama, servir com amor,
seja qual o ministério que você exerce, entenda, esse é o seu lugar, esse é o seu chamado. É maravilhoso quando nós chegamos na igreja. Hoje as crianças me receberam, inclusive o meu neto me recebeu na porta da igreja. Eu fiquei tudo cheio, né? Tudo bobo. O meu neto me recebendo na porta da igreja. Privilégio. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. É importante quando nós entendemos. Então tem lugar para todos. Pastor Jackson sempre diz, na nossa member class, quando estamos recebendo os novos membros, dizendo, a partir de hoje, por gentileza, não fique parado no banco. Encontre aonde Deus quer que você atue, aonde Deus quer que você sirva, seja no louvor, seja instrumental, seja com os voluntários, enfim, tem tantos ministérios dentro da casa do Senhor, e você também faz parte disso. Que você possa ter no seu coração como uma bandeira erguida, dizendo, eu sirvo ao Senhor, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja para poder congregar, e eu posso ser útil no reino de Deus, eu quero fazer alguma coisa. Quando nós entendemos dessa forma, nós sabemos que as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas, pois a bênção do Senhor habita entre os irmãos que vivem em união e comunhão. Isso está registrado em Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. São conselhos bíblicos que o Senhor quer que eu e você coloquem em prática para poder viver o extraordinário, o sobrenatural. Nós nascemos para frutificar, nós nascemos para multiplicar. Então não podemos aceitar viver na mediocridade. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem chamado e Deus tem destino para confiar nas nossas mãos. Oxalá nesta manhã todos nós possamos sair daqui entendendo que a Catedral Internacional está avançando e que nós fazemos parte desse propósito e projeto de Deus, e que há muito o que possamos fazer. Vamos estar em pé, por gentileza. Quero chamar a Diva e todo o time dela para fazer aquela canção linda que fui muito ministrado. Eu quero que você ministre uma vez mais e que você possa pedir ao Espírito Santo: Senhor, aonde que tu queres que eu te sirva? O que o Senhor está contando comigo para essa nação, para essa geração e para esse tempo? Tudo que o Senhor for fazer, não faça sem mim. Conta comigo, Senhor. Mesmo na minha pequenez, nas minhas dificuldades, nas minhas debilidades, eu quero ser útil no teu reino. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai esclarecer isso no seu coração. Vai tirar de você as dúvidas, vai esclarecer no seu coração. Porque quando o Senhor traz revelação, toda dúvida cai por terra. Toda ignorância, daquilo que você desconhece, sabe aquela fumaça da ignorância, sai da sua vida. E você fica livre, pronto para poder cumprir o seu propósito, o seu chamado e o seu ministério. Vamos lá, Diva, pode cantar por gentileza. Logo vamos orar juntos, igreja. Magu, é o Magu, pastor, o Magu. Se ele estiver por perto, ele vem. Então você vai ter revelação, tá? Vamos, irmã. Quem sabe faz ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aleluia. Não seja eu como aqueles que abandonam o teu amor, e como aqueles que se perdem na dor, e feridos pelo medo se vão. Que não seja eu como aqueles que perderam a visão, que se recusam a se levantar do chão, que perderam o sentido de viver, que em meus vales da
as frustrações não me roubem do lugar que em ti galguei. Não me roubem a esperança que encontrei no teu amor, em tua palavra fiel, e que minhas orações, toda minha entrega, toda renúncia não se frustre, Deus, e que ao dobrar os meus joelhos eu ainda creia que a última palavra vem de ti. Oh, em meio às dores da vida, em meio a perdas sem explicação, em meio aos vales sem saída, o meu louvor não se cai, que eu ainda entoie uma canção, ao Deus do meu amor. Canta minha alma, confunda o inferno e adore ao Senhor. Mesmo quando dói, mesmo quando eu não vejo nada, mesmo parece que os meus inimigos estão triunfando, eu ainda cantarei a Ele. No dia bom, no dia mau, eu permanecerei, porque Ele é digno. Quando não houver palavras, eu gemirei, eu vou emitir o som do meu louvor. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Depois de aplaudir, pode aplaudir primeiro, vai. Aplaude. Pode aplaudir. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fecha os corredores. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar uns pelos outros, como família. Nós vamos abençoar a pessoa que está do nosso lado. Tem palavra de bênção aí no seu coração? Você faz parte dessa casa, você faz parte dessa família. Você está autorizado a abençoar a pessoa do seu lado. A bênção que você recebeu do Senhor, pela graça, você pode compartilhar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Obrigado pelas instruções que a Tua palavra nos traz. Obrigado pelo exemplo da igreja primitiva, que mesmo em meio a tantas diferenças, as culturas diferentes, os idiomas diferentes, eles ouviram a mesma palavra, foram unidos pelo mesmo Espírito, um só batismo, um só Deus, e vidas foram transformadas e restauradas. Nós também aqui estamos entre pessoas de línguas diferentes, de culturas diferentes, de igrejas diferentes, mas o Senhor nos congregou na catedral. Nós te bendizemos pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela visão que o Senhor colocou no coração do pastor Jackson e da pastora Kemi. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos em 9 nações. Hoje somos 22 igrejas propagando o Teu reino, e eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer através da catedral. Por isso, Pai, levanta homens e mulheres comprometidos com o Teu nome, com o Teu reino. Pessoas que se coloquem à disposição do Senhor, que priorizem o Teu reino e que estejam imbuídos na unidade do Seu corpo. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada um das famílias aqui representadas,
que a tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um deles, e que possamos em paz estarmos ligados nesse elo do amor. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Espírito Santo, aqui o Senhor tem total liberdade. Ativa os ouvidos para que possam ouvir a tua voz. Os nossos olhos espirituais, ativa, Senhor, para que possamos ver o que o Senhor tem para nós, para esse tempo e para essa estação. Nós estamos diante do teu altar, Senhor, nos rendendo, abençoando o meu irmão, abençoando a minha irmã. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, estamos longe dos nossos familiares, mas nós entendemos que somos imigrantes com propósito, e o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós aqui nesta nação. Nós oramos, ó Pai, por esta nação que tem nos acolhido. Oramos, Senhor, pelo rei, oramos pelos governantes, pelo primeiro-ministro, para que eles possam atender-nos como igreja, e Senhor, que a liberdade nós não percamos por nada, porque aqui nós temos liberdade para ser anunciador de boas novas, entregar Bíblias, nós podemos, nós temos liberdade para isso. Nós te agradecemos, Senhor, por essa nação que nos acolhe, por esse país que nos acolhe. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa abrir porta documentacional sobre a vida do meu irmão, que o Senhor abra uma porta de emprego digno para o meu irmão, para a minha irmã que tem essa necessidade. Os que estão enfermos, nós declaramos cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, para que surjam novos testemunhos entre nós, porque o seu amor é grande e nos une pelo teu Espírito Santo. Pai, desperta ministérios aqui, desperta dons e talentos na vida dos meus irmãos, Pai, para que eles possam se dedicar no teu reino. Há tanto que fazer na tua obra, e a tua palavra nos diz que há muito trabalho, mas há poucos trabalhadores. Há uma seara muito grande, mas há poucos ceifeiros. Pai, mas nós estamos debaixo da sua palavra, porque a sua palavra nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Em ti nós estamos seguros, em ti nós estamos amparados e protegidos. Por isso, Espírito Santo, vem sobre a vida dos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, traz alegria para aquele que está contristado pelos problemas, traz paz para aqueles que estão passando por momentos de adversidade, para que eles possam ter motivos para te glorificar e te engrandecer, porque nós sabemos que o Senhor é bom em tempo todo. Por isso, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, entendendo e agradecendo pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo crescimento da catedral, pelas vidas que têm se rendido aos teus pés. Nós só temos uma palavra para dizer a ti, que é gratidão. Obrigado por tudo, obrigado pelo seu amor, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, pela graça, porque é um favor que nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque a tua volta se aproxima e logo estaremos com o Senhor para sempre, uma eternidade desfrutando da sua presença. Por isso eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, para que eles possam se sentir renovados, ativados pelo teu Espírito Santo, porque quando o Senhor libera uma palavra, é porque o Senhor quer fazer de novo. Faz de novo entre nós, Senhor. Resgata em nós o primeiro amor, Pai, da forma que éramos quando o havíamos conhecido, Senhor. Não permita que as dificuldades da vida esfriem o amor do meu irmão, da minha irmã. Ativa a fé do meu irmão, da minha irmã. Estica a nossa fé para visualizarmos coisas maiores que tu tens para fazer em nós e através de nós. Por isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E que você que pode, celebre ao Senhor, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Vamos um pouco mais.